chamou para essa vocação e eu vou cumprir. Está vendo uma coisa minha, obreiro? Isso é para os obreiros agora, pastor, só me permite. Isso é para os obreiros agora. Obreiros, fique bravo comigo, eu vou dar um sangue de Deus aqui. Com toda a salvação, eu vou com Deus, porque eu ia correndo demais. Venha! Venha! Porque quem sabe aquele dia é o dia que Deus queria te exaltar. Quem sabe aquele dia é o dia que Deus queria te abençoar. Quem sabe aquele dia é aquele dia que Deus queria exaltar você. Irmão, sabe como eu fui consagrado? Pastor, mas me chama de pastor. Mas eu não sou pastor, eu sou evangelista. Na minha igreja, eu sou evangelista. Na verdade, eu fui consagrado pelo pastor, mas como pastor. Só que o meu pastor me recebeu como evangelista, então eu sou evangelista. Quando eu cheguei lá para congregar com ele novamente, eu falei, pastor, eu fui consagrado a pastor. Ele disse assim, ó, se eu fosse uma pessoa que tivesse essas coisas no coração, carne, você tem vaidade, irmão, só ficar aqui, carne no sogro, isso é besteira, isso é besteira, isso é vaidade, isso é ilusão. Isso é ilusão, irmão, na cabeça do homem. Pastor, você não pode ter sido compulsor, você sabe aqui como evangelista, e se você quiser ser aceito, tem que ser um pastor. Aí eu fui mais humilde com ele, assim, eu fui muito sincero com ele, pastor, você tem que receber como membro, porque o que Deus me deu não vai tomar. A unção que ele me deu vai continuar nele. Pastor, você pastor, eu vou ter unção. A mesma coisa. Eu vou pregar do mesmo jeito. Eu vou ser o que eu sou. E acabou. Contigo ou sentido. Pastor, não vou te receber como evangelista. E fica aí, quem sabe Deus pode chamar você. Estou lá, irmão. Não vem criança, estou lá. Estou lá, minha esposa está missionária, está comendo. E aí? Ai, pastor, você rebaixou. Não, isso. Isso é o importante, é o reino do céu. Eu quero que Jesus voltar, eu subir com ele. Eu quero que quando Jesus aparecer nas luzes, vem, meu filho, vem. Porque muitos aí, não generalizando, eu sou doutor, batalha de os filhos e velho, eu te conheço. Enganando a si mesmo, enganando meu povo, falso, mentiroso, pobre, apartar de mim. Não precisa me enganar porque eu falo assim, mas eu falo. Tem pessoas que vai para falar. Tem que falar. Eu tenho medo, não. Eu posso ter contestado para alguns, mas eu falo. E acabou. Está sendo filmado isso aqui. Você vai para o YouTube, irmão. O mundo inteiro vai ouvir. Mas eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em agradar o meu pai. Quero agradar ele, eu sou certo. O que não mandar eu fazer, eu tenho que fazer. O que mandar eu servir, eu tenho que servir. O garçom é assim, quando eu servir, tem que servir. Nós somos garçom de Deus, quando eu servir, sirva! Paulo, tá doido? Aí pá, vamos cantar então. E começaram a cantar. Cantar, umas cantadas aqui, terremoto, tá? Quem sabe as cantadas? Os guerreiros se preparam para irmãos. Aí os demais presos escutavam eles cantando. Aí alguns dias vão começar a falar assim: olha, esse rapaz, esses dois é doido da cabeça, apanharam. Estão lá presos, ao chamado, estão cantando. Eles são doidos. Só que Deus já estava naquela cantoria. Deus já estava naquela cantoria. Aí fizeram uma dupla, um cantava, outro orava. Por isso que a Bíblia manda sair sem dois, né, irmão? Quando um cai, o outro levanta. É dois. Estava doendo, mas estava cantando. Aí Deus estava assistindo. Porque, irmão, Deus está assistindo esse culto. Amém. O Senhor Deus está assistindo esse culto aqui agora. Aí Deus está assim no seu trono, lá em cima assim, assistindo. Aí Deus assim, olha, você não for orar não. Isso é uma analogia, viu? Está escrito não. Aí Deus olha para Gabriel e disse: Gabriel, não, Gabriel, você não, Gabriel. Você é anjo mensageiro, Gabriel. Não, você. Miguel, você é melhor, vem cá, Miguel. Você que pelejou com Davi lá, com aquele príncipe da Pérsia. É você é o bom, Miguel, vem cá. Miguel, tá vendo aqueles dois lá? Miguel, tá vendo aqueles dois lá? Lá na cadeia. Tá vendo as costas dele, Miguel? As costas dele estão machucadas. Levaram 39 ações. Apanharam por causa de mim, Miguel. Apanharam por causa de mim. Coisa linda mais ainda, Miguel. Tá vendo nada, Miguel? Você tá vendo? Eles estão cantando com as costas sangrando. Miguel, não está cantando, Miguel. Irmão, Deus é amor. Deus é amor.
fazer tremer aqui. E todos vão saber que eu sou Deus. Está doendo? Se eu quiser, vai começar a tremer. Está doendo? Você foi preso injustamente. Mas é a hora da justiça de Deus reinar sobre a sua vida. Miguel, pula lá, Miguel. Pum. Tremeu tudo. Tremeu tudo. Que sorte que algemas quebrou. Cadeado se rompeu. Portas se abriram. E os presos, vão correr, a porta aberta, corre. Todo mundo saiu para fora. Aí, irmão, o carcereiro, quando o carcereiro dormindo, acordou e despertou com um barulho com um molosso todo. Acordou e disse: ele ia se matar, tem uma espada aí, ó. Aí Paulo disse: não, rapaz, calma. Estamos todos aqui, são e salvos. Esse é o Deus que nós servimos. Aí eu cheguei mais câmera. Oi, esse cara é demonizado. Aí, o que eu faço para ter esse Cristo aí também? O que eu faço? Ó, aí Paulo diz assim: ó, crê no Senhor Jesus. Você e a sua família, a sua casa serão salvos. Sua família vai ser salva por intermédio desse sofrimento, dessa experiência que você está. Irmão, porque para minha família ser salva, minha mãe que era bruxa, meu pai que era alcoólatra, meus irmãos que era traficante, a minha irmã que era lésbica, só coisa terrível na minha família, né, irmão? Para ele ser salvo, eu passei fome, eu dormi na rua, meu travesseiro era pedra, minha cama era o centro da cidade, um bandido que era lá 6 meses! 6 meses! Eu fiquei com esses chicotes sobre minhas costas, com fome. Quantas vezes eu preguei? Eu fui pregar assim com fome. As pessoas, eu cambaleando assim, irmão, pensavam que eu estava cheio de poder, mas não era não. Era fome, era a marca do sofrimento sobre a minha vida. Mas eu estava ali na brecha, pregando. Aí um dia, irmão, eu estava com fome, mas com muita fome. Eu disse: vou na casa da mãe comer, porque eu estou com muita fome, mãe. Eu quero, minha mãe queria ver o cão, mas não queria me ver. Eu digo: eu vou lá porque ela é minha mãe. Aí quando eu chego lá, irmão, se eu não tiver cheio de Deus, sabe o que aconteceu comigo? Eu ia morrer, porque ela estava cortando carne na pia. Aí o demônio pegou ela, e ela começou a falar: eu não vou citar aqui uns palavrões terríveis. Eu te odeio! E aí ele foi berrando e babando do meu lado, e vem com a faca resmungando. Mamãe, demônio puro, demônio na vida dela. Eu vou te matar, eu vou ficar assim. É hoje que eu mato você. Ela ia ficar a faca no meu coração. Quando ela vem com a faca, eu estava cheio de Deus aquele dia. Você não